Salve, salve, gente do esporte, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal da TV Conteúdos Criativos. Esse é o 90+1 em caráter extraordinário, né? O nosso programa que é para ser transmitido às segundas-feiras ao vivo, dessa vez teve que ser gravado numa segunda-feira para aproveitar uma oportunidade de ouro que surgiu para a gente, de bater com esse moço aqui que está ao meu lado, que é o Charles, número 35 do Internacional, já está marcado, né? A camisa 35 já está vendendo, inclusive, as costas. Na passada rápida por Santiago, Charles, que jogou contra o Brasil de Pelotas, na primeira vitória do Internacional no Campeonato Gaúcho no sábado, correu para Santiago para passar um pedacinho do carnaval com a família, visitar os amigos, deu uma passeada na região até, e agora está aqui para a gente bater um papo, para falar sobre esse momento importante. A última vez que a gente conversou, acho que foi em janeiro do ano passado, o Charles ainda não estava no grupo principal do Internacional, e agora está nesse grande momento. O pessoal em Porto Alegre já chama de Príncipe Charles. Como é que tu está conseguindo lidar com tudo isso? Seja bem-vindo aqui ao nosso 90+1, ao nosso canal de esportes da TV Conteúdos Criativos. Como é que tu está lidando com tudo isso de um ano para o outro, de um janeiro para o outro praticamente? A gente está tendo uma conversa bem diferente, né? O ano passado a gente perguntava, e aí quando surgiu uma oportunidade, o que tu espera, está preparado? Mostrou que estava preparado, né? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado ao Pedro também, que é o teu empresário, motorista, pai, enfim, patrocinador. Fala sobre esse momento, Charles, para a nossa comunidade de Santiago, da região, até mesmo lá agora da tua cidade, né, que vai nos assistir nesse canal no YouTube aí. Fala sobre esse momento que tu está vivendo. E aí, Júlio, eu queria agradecer o convite, primeiramente. Um momento feliz na minha carreira agora, né? Tá podendo chegar ao nível profissional e pela equipe do Inter, que é uma equipe grande do Brasil e um time do meu coração. Eu estou muito feliz pelo momento. Quero aproveitar ainda mais as oportunidades que tiverem para no futuro aí a gente conseguir os objetivos do ano. Vai ser um ano difícil, né? Então temos que ter a cabeça no lugar para conquistar as vitórias e poder subir cada vez mais. A gente tem que acostumar a olhar para a câmera lá, né? O entrevistador não é muito acostumado com câmera, o Charles está se acostumando com os holofotes, agora toda saída de campo tem que dar entrevista, aquela coisa toda. Vamos começar do começo. Antes da gente começar, tem que voltar um pouquinho no tempo, lá quando o Falcão te tirou lá do time da base do Internacional. Mas antes eu queria que tu falasse, acho que é importante a gente falar aqui, logo que tu fez a tua primeira partida pelo Inter, e eu venho acompanhando isso bastante, principalmente nas redes sociais, eu estava vendo o jogo quando tu marcou o primeiro gol, enfim, e percebi que muita coisa aconteceu. O Pedro depois até pode falar sobre isso, dos gremistas de Santiago estarem torcendo para o Inter em alguns jogos. Claro que no Grenal não vai ser assim, mas começou assim, o pessoal tem que lembrar do fulano que ajudou na formação do Charles, tem que lembrar de não sei quem, como dizem por aí muitos, né? Apareceram muitos pais da criança. Então acho que seria uma oportunidade legal, assim, de tu também falar um pouco sobre isso. O Batista dizia, com 5 anos ele começou na escolinha do Batista. Aí outro lembrava que depois passou pelo Bola para o Futuro, jogou a Copa pelo Cruzeiro. Teve gente que lembrou do Quinha, que também foi importante na tua preparação no momento que tu não estava jogando, né? Vamos dar, além do pai Pedro Matos, os outros pais da criança aí nessa chegada até o titular do Internacional. Na verdade, comecei no futsal e tive uma passagem pela escolinha do Batista. Aí, mas aonde acho que a gente começou mesmo o futsal foi com o Bolinha ali, que a gente treinava lá no Monsenhor Assis. Aí ele juntou todo mundo e a gente foi disputar os campeonatos, né? E eu acho que ali começou mesmo o auge da equipe de futsal, que saiu campeão gaúcho e tudo mais. E depois pelo campo, né, que acho que foi o Quinha, que nos ajudou muito dentro de campo. A gente vinha do futsal e essa adaptação dentro do campo era difícil. E acho que o Quinha nos ajudou, como o Edinho também nos ajudou muito. Então acho que aparece muita gente, né, querendo falar que ajudou o Charles, que, como tu mesmo falou, é o pai da criança, né, mas acho que o Quinha ali, o Bolinha e o Edinho, acho que foram um dos principais que me ajudaram a estar onde eu estou hoje. Legal, isso é bacana, né? Porque não é por maldade que as pessoas dizem isso, né? Todo mundo lembra um pedacinho da carreira do Charles. Tu foste campeão estadual de futsal com o Edinho, é isso? Em Edinho 2009, lá na seleção, a gente acabou tendo a peneira no começo do ano 2009, que teve a seleção. Aí no longo do ano acabamos disputando o estadual e graças a Deus saímos campeão, né? Que maravilha, né? Um pouquinho dessa trajetória aí. Tu faz 20 anos em junho, é isso?
Faço 21 em junho. 21 em junho, né? Então, é ainda muito jovem, muito jovem. Agora vamos falar sobre esse teu período de chegar a titular do Internacional. A história toda começou de verdade quando o cara que talvez tenha sido o melhor jogador do Brasil na tua função foi lá te buscar na base do Internacional. Como é que foi essa história do Falcão chegar e te pegar pelo braço e dizer, vem cá que tu vai jogar na minha? Na verdade, a equipe de cima queria olhar um lateral, se não me engano, um lateral esquerdo. E o Falcão falou umas 3 vezes pro diretor da base que queria o número 5, que ele tinha visto alguns jogos da base número 5. E forçou e acabou que eu fiquei fora de um jogo da base Inter e Coritiba pelo Brasileiro Sub-20. E acabei indo lá para treinar, para fazer um coletivo lá que tinha faltado alguns volantes. E graças a Deus ali ele olhou, já tinha uma visão de mim pelos jogos da base e acabou gostando e acabou me deixando no grupo principal, né? E agora estou podendo colher os frutos que atrás eu recebi pelo Falcão, né? Em algum momento, assim, tu acabou, logo em seguida, tu deve ter tido uma frustração muito grande, né? Porque o Falcão veio, naquele momento ruim do Internacional, na transição da saída do Argel, te colocou para treinar com o time de cima, tu fez até um golaço num treino que a imprensa da capital já começou a ver o Charles diferente, assim, e de repente o Falcão foi embora, uma dupla frustração, porque certamente um ídolo, né? De todo torcedor colorado, o Falcão é um dos maiores ídolos, sem dúvida alguma, e também a frustração de repente, estava pintando uma oportunidade, ou aquele momento talvez não fosse o melhor momento para te entrar no time. Ele até me disse que Inter e Fluminense, que os 2-2, que ele acabou tendo a demissão dele, ele falou que eu ia jogar. Eu e Dourado ia ser a dupla de volantes dele. E acabou que eu voltei de Minas Gerais, o jogo contra o Cruzeiro, que a gente acabou perdendo. Eu acabei sentindo uma lesão, fui fazer um exame e constatou a lesão. E acabou não me botando para jogar, né? Que tive que tratar e acabei ficando um mês fora dos gramados. E todo mundo fala que não era a hora, né? Também penso assim, eu acho que Deus lá em cima deu uma ajudinha para mim não estrear naquele momento, um momento difícil, um momento complicado, né? Então eu acho que Deus guardou certinho a hora para fazer a estreia. Eu lembro que eu encontrei com o Pedro no momento desses aí, tinha um jogo no meio de semana numa Copa do Brasil, alguma coisa assim, e daí a possibilidade de jogar no fim de semana que era contra o Cruzeiro, que tu ficou no banco. E aí ainda o Pedro disse, não, calma, não é o momento. Aí também pintou aquela intuição de pai, que não era o momento de tu estar no time, né? Deixa o Pedro falar um pouquinho exatamente sobre essa passagem, Pedro, quando surgiu, né, a possibilidade dele estar no time de cima, de ser ali comandado de pertinho, a gente via nas fotos, né, o Falcão ensinando para ele posicionamento, por mais que tenha sido um tempo curto, certamente foi um tempo de bom aprendizado. Como é que foi aquele momento exato que tu ficou sabendo assim, bom, meu filho agora está no time de cima do Internacional? Boa noite, Júlio, boa noite, ouvintes. Então eu tenho que te falar, quem começou a trajetória do Charles começou com o meu amigo engenheiro Ritter. Com 2 anos no tênis clube, ele atirava a bola para o Charles, para um pé e para o outro, para o esquerdo e para o direito. E ele disse, Pedro, tu bota esse guri jogar, que ele vai ser jogador de futebol. Isso aí eu agradeço o Ritter, que é meu amigo, que me disse isso aí. Daí depois ele entrou na escolinha do Batista, lá com 5 anos. Ali com 8 anos começou no Bola Futuro, com bolinha, lá no Monsenhor. Foi aonde começou a trajetória toda, jogando campo, jogando salão. Saía do campo, ia jogar salão. Saía do salão, ia jogar campo. E aí depois ele foi daquela escolas aberta, né? Também. Aí ele estudava no Cândido Genro, foi trazido para o Apolinário para jogar guri bom de bola. E aí que sim, aí começou toda a trajetória dele forte, né? Já tinha, depois foram campeão estadual, foram ali, passou pelo Bolinha, como a gente diz. Eu nunca me lembro o nome do Bolinha, porque é só o apelido Bolinha. Paulo Rodrigo Flores Paulo Rodrigo. Passou pelo Edinho, que foram campeão estadual, que nós fomos lá em Campo Bom. Passou pelo Kim ali, quando ele estava sem treinar, que ele veio. Treinava lá no Belog quase todos os dias. Então, esse pessoal a gente só tem que agradecer, né? E lá pelo Cruzeiro, pela passagem que não foi muito longa, mas também passou pelo Cruzeiro, né? Aí foi para Pelotas foi para Santo Ângelo. E a trajetória dele foi essa, né? Eu queria que ele fosse para o quartel, ele não quis isso, que ele queria jogar bola.
Tá aí, tá aí jogando, então mas a gente sempre dando força para ele, sempre eu e minha esposa. E daí nós conseguimos conciliar um pouco o serviço com tudo, visitando ele, fazendo tudo que tinha que fazer. Quando eu te disse que não era a hora dele entrar contra o Cruzeiro lá, que daí era para jogar contra o Fluminense, que eu fui em Porto Alegre, cheguei lá, e ele me ligou que tinha constatado a lesão, que ele não ia jogar. Aí eu estava lá num amigo meu, mandou o motorista buscar, nós fomos lá, tudo. Aí eu digo, mas de repente não é a hora. Aí fomos olhar o jogo do Fluminense, foi 2-2, né? E graças a Deus está aí agora jogando, que o Falcão conseguiu enxergar ele e levar ele para o profissional. E eu não pude ir olhar o jogo dele ainda por motivo de saúde. Que agora quero ver se vou dia 18. Nós vamos tirar uns dias e vamos lá olhar o jogo dele, porque eu não fui olhar o jogo dele ainda. Pois é, então não vai ser no Grenal, então, o teu primeiro jogo, né? Quer dizer, não sei ainda. Tem os gremistas que ligam para a gente, quando o Charles joga, eles mais olham o jogo do Inter por causa do Charles do que o do Grêmio, os amigos da gente. Ali tem os vizinhos, o Mutuca, o Aquino, outros ali. Então, o Aquino até está lá em São Chico, na praia, que ele está no serviço, e ele diz, eu vou ver se consigo um ingresso para nós ir na torcida mista, na arena. Tu vai, se eu conseguir um ingresso, vou, não tem problema. Tá certo. Que momento legal. E depois eu quero que tu conte uma história, Pedro, porque o pessoal de Santiago todo conhece o Charles, conhece a trajetória do Pedro, mas não é só o pessoal de Santiago que vai assistir esse vídeo, com certeza. Então, depois eu quero que tu conte um pouquinho daquela história. Mas depois, vamos falar de outras coisas. Eu quero que tu conte uma história do teu trabalho do chamado patrocinador, né? Que até um acidente automobilístico vocês sofreram uma certa vez. Mas depois eu quero que tu conte até para o pessoal de fora de Santiago saber um pouquinho mais. Agora eu quero saber, Charles, de ti, essa moça que apareceu agora, tá vendo os videozinhos dela ali. Quem é essa moça, né? Ela tá sempre na Copa Santiago, né? Essa é a maninha, tá sempre junto, né? Sempre junto. Aliás, essa questão familiar é uma base muito importante, né, Charles? Ter a família sempre te apoiando desde o começo, certamente isso reflete lá na frente, vai refletir lá na frente, quando, por exemplo, se Deus quiser, tu vai estar vestindo uma camisa da seleção brasileira. Essa base forte aí faz diferença, né? Lógico, né? O apoio familiar nas horas difíceis e nas horas boas também. Eu acho que ajuda, né? Ajuda a gente a ter a cabeça no lugar, os pezinhos no chão, né? Então, o pai sempre passa me ligando, a mãe também. Então, pra gente ter tranquilidade, não é fácil, né? Mas eles dão um apoio muito forte e ajuda muito. Agora vamos falar primeira coisa que me perguntaram, e o Pedro tinha me falado alguma coisa no ano passado sobre isso. O teu contrato com o Internacional foi renovado não faz muito tempo, né? Foi pela metade do ano passado, início do segundo semestre. O pessoal imagina, o Charles deve estar ganhando uns 150 mil reais. Não precisa falar o valor do teu contrato. Só conta pra gente assim, certamente vai haver mudanças nesse seu contrato a partir de agora. O teu contrato renovado ano passado era de quanto tempo? E se já existe uma projeção aí, o Internacional já te procurou para dar uma esticada, multa rescisória, como é que funciona isso aí para ti? Eu acabei renovando meu contrato no ano passado, acho que em abril do ano passado, até 2019, 24 de abril de 2019. E se eu fizesse tantos jogos pelo profissional, o valor dobrava e um monte de cláusula. Aí acabou que esses últimos jogos que eu fui de titular, a diretoria falou com o meu empresário para estender por mais um ano, até para aumentar a multa rescisória e aumentar alguns valores e algumas cláusulas, né? Então acho que daqui uns dias eu acho que vou estar renovando por mais um ano, até 2020. E aí, pode falar para a gente a questão da multa rescisória, porque o pessoal já chegou a falar em 60 milhões. Qual é a real mesmo dessa multa rescisória aí? Eu acho que nesse atual contrato que eu estou agora é de 60 milhões. 60 milhões de reais? De euros. Euros, caramba, só de multa. Então, mais um ano, isso aí vai chegar mais ou menos no salário do Cristiano Ronaldo. Eu acho que, dependendo do que acontecer agora, com esse contrato novo aí, eu acho que deve aumentar um pouquinho, né? Até porque daqui uns dias pode surgir alguma proposta, e então eles têm que aumentar esse valor, né? É verdade. Então, acho que deve acontecer algumas alterações. E aí entra uma coisa interessante, Charles, Pedro e o pessoal que está nos assistindo. Eu tenho comentado muito assim, tenho acompanhado bastante os jogos do Charles, quase que
direto, assim, e tô ali no Twitter, no Facebook e tal, e o pessoal disse assim, vamos com calma, tem que ir com calma. Eu acho que a gente tem que ir com calma. Obviamente, o Charles é um menino, tem 20 anos, está começando num grande clube brasileiro, num momento difícil, como tu falaste, né? Onde a cobrança vai ser muito grande, mas também tem que viver o momento, como diz o Fabiano Baldasso, deixa a torcida curtir o Charles. Né? Tu tem que ter a cabeça boa para saber lidar com isso, mas deixa o torcedor, eu sou um torcedor, né? Tô aqui, tô torcendo por ti, tô torcendo pelos teus gols, que esses dias eu falei até, o Charles em um mês de titular do Inter fez mais gols que o Ariel, e alguém disse assim, mas não pode comparar. Como que não pode? Ele é um volante, já fez mais gols do que um centroavante numa temporada inteira, mas tu certamente está vivendo esse momento, ao mesmo tempo que também tem usando também. Eu vejo as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, e todo mundo falando, o Príncipe Charles, o Tony Kroos, né, tudo, uns apelidos aí. Então, até o Zago, depois dos 2 jogos que eu fiz, ele falou pra mim ter calma, que tudo que a empresa tinha falado era mentira, que era pra mim continuar trabalhando forte como eu tava, que devagarinho ele ia me botar jogando. Então, é o que eu tô fazendo, né, trabalhando forte todo dia. Como eu falei, é um ano diferente, um ano de cobrança, um ano atípico na história do Inter, né, então tem que manter a calma, é o começo, né, tô assim, começando o profissional do Inter, então tô tranquilo com a questão lá. No fundo, tu sabe que não é mentira, né? Tu tá jogando bem, tá jogando futebol redondinho. Até esses dias alguém disse assim, mas não estão vendo os defeitos do Charles. E aí uma amiga minha de Facebook que mora em Canoas, que é colorada doente, que tá sempre acompanhando, ela disse assim, o Charles é muito esquentadinho, leva cartão toda hora. Aí eu fiz a defesa, ele é volante, né? Tem que fazer a falta, não dá para pensar 2 vezes. Tu também está pensando nisso agora, por exemplo, né? Tem Grenal no sábado, tinha que dar uma preservada também na questão dos cartões. Tem que jogar como volante, mas também tem que ter o cuidado, né? Todo mundo fala que eu tava muito brabo nos jogos, tava batendo muito. Eu falei, é que volante tem essa característica, né? De marcar muito. Às vezes dá uma chegada mais forte, né? Que é normal do jogo. E o calor do momento também no jogo, às vezes o time não tá andando, bate aquela raiva. Então, até no gol que eu fiz, que eu falei alguns palavrões, aparecendo na TV, mas é para descontar a raiva mesmo, para tirar toda essa zica aí que tava em volta do Beira-Rio aí, para lavar a alma um pouco. E volante faz falta, né? Essa característica. Só tem que né? Tem que calmar um pouquinho. Tem que maneirar um pouquinho. Pode chegar, mas depois se tomou cartão, é aquela história, né? Depois que o juiz deu o cartão, o negócio... É que no calor do jogo é outra coisa. Um estádio lá com 40, 50 mil pessoas pressionando e querendo o resultado. Aquele teu gol contra o Oeste foi muito importante, né? Aquele 2-0, o Oeste tinha quase feito um gol no comecinho, o Inter abriu 2-0, e aí tu marcou o 3º gol no momento importante. Ali tinha que extravasar mesmo, era normal. Agora fala sobre a comemoração do teu primeiro gol, assim, que tu saiu... Como diz o outro, como diz o gaúcho, né, Pedro? Saiu campo afora quando fez o gol. Tu tinha planejado, se eu fizer um gol, eu vou comemorar assim, o assado? Não tinha planejado nada, não sabia como ia comemorar. E na hora que eu fiz o gol, fui lá pra torcida lá atrás do gol lá, que é onde tava me dando o maior apoio, né? A torcida queria me pedir em campo. Olha a sobra! Gol! Internacional, Dourado, Charles, Robertson, Júlio dividiu e a sobra ficou com o Charles livre. Charles levanta a torcida. Aí a saída do Júlio César, tirando a bola do Robertson no bate-rebate. Charles bateu pro gol. Eu disse assim, eu não vou torcer pro Inter, eu vou torcer pelo Charles, não tem problema. Pode até o Inter perder, ele jogando bem, já é o que basta pra gente, né? Então a gente recebe, primeiro jogo, quando ele fez o gol lá, recebeu o telefone, não paravam de tocar. Era o meu, era o dela, era o da casa, nós não conseguíamos atender e eu olhei o jogo. E a gente fica feliz, né, por essa trajetória, cara. E estamos levando. E o primeiro jogo dele, que ele jogou agora, eu estava hospitalizado, não pude nem olhar o jogo. Estava hospitalizado, não tinha. Tem essas coisas aí. O que eu vou fazer? Não fui olhar um jogo ainda. Pretendo dia 18 o jogo contra o... Pois é. Ou o Grenal agora. Ou o Grenal, né? Charles, o Grenal agora, voltando para o Grenal, pode falar, Pedro? E falar? Como nós falamos todos os dias com ele, às vezes eu não falo, deixo, não ligo, mas sempre com os pés no chão, tu não tá batalhando, não conseguiu nada ainda, recém tu tá começando, e é o que o empresário dele também diz,
Então a gente diz, deixa os namoros um pouquinho de lado, deixa as festas, tu vai ter tempo de fazer amanhã ou depois, daqui 2, 3 anos. Então, sempre com os pés no chão, chegar um gremista, não interessa, seja gremista, seja colorado, seja outra raça qualquer, o pessoal chega, aperta a mão. O pessoal vem apertar a mão, é decoração, não é de as pessoas amigos da gente, né? Então a gente fica feliz. É verdade, é verdade. Sobre o Grenal, Charles, até pra gente encaminhar aqui o final, porque daqui a pouco fica apertado. Já jantou? Ah, não, então tá tranquilo, né? Já jantou, tá tranquilo. Mas eu te perguntar sobre o Grenal, assim, o torcedor do Grêmio, certamente, que tem torcido para ti nos outros jogos, no final de semana agora vai torcer, por exemplo, para o Grêmio ganhar, e se ganhar de 2-1, que seja um gol do Charles, daí a festa fica completa, né? Essa é mais ou menos, é isso que a gente tem percebido do torcedor gremista que tem torcido pelo Charles recentemente, certamente vai mudar um pouquinho nesse sábado. Mas o que eu te pergunto sobre o Grenal essa expectativa, tu mesmo disse, e eu concordo contigo, o Grenal não tem nenhum clássico, porque em outros estados a gente tem Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Corinthians, Corinthians e Santos, tem outros clássicos, Rio de Janeiro tem 4 grandes clubes lá, não menosprezando os outros clubes daqui, mas nós temos esse como um grande clássico, já um clássico quase centenário, né? E como é que fica o friozinho na barriga antes de... Tu tá imaginando a entrada lá na arena, vai ser o jogo na casa do adversário ainda, teu primeiro Grenal lá na casa do Grêmio, sabe que vai ter menos torcedor internacional, que vai ser, né, a geral vai estar lá, e vai estar cheio de santiaguenses, porque eu estou sabendo que tem 2, 3 ônibus só da geral aqui do Grêmio, que o Diego até... Diego, lembrando aí que tu tá marcando a excursão, procure pelo Diego Costa lá na internet, fazer um merchan para ele aqui também. Vai ter muita gente lá gritando o teu nome, mas ao mesmo tempo, depois que a bola rolar, vai torcer contra, né? O frio na barriga é normal, mas esse vai ser um frio na barriga diferente, com certeza. Ah, com certeza, né? Vai ser todo jogo tem aquele friozinho na barriga, mas esse na arena lá, na casa do Grêmio, com todos os torcedores contra, né? Pouca torcida do Inter. Vai ser um friozinho na barriga diferente, mas tomara que dê tudo certo e que a gente possa fazer uma boa partida, né? Se Deus quiser, vencer lá, que vai ser muito bom pra gente. E o time do Zago, assim, já tá mais ou menos alinhado? É aquele que vem jogando? Tu acha que, conhecendo um pouquinho já da trajetória dele aí como teu tutor ali, como teu técnico, teu orientador, não vai ter surpresa pro Grenal ou de repente ele vai fazer um mistériozinho? Esperamos que sim, né? Esperamos que ele me possa jogar, né? Que eu esteja lá pra jogar, né? A tua vaga, em princípio, está garantida, né? Tu e o Dourado se acertaram bem, né? O Dourado é um pouquinho mais velho que tu, mas também já tem um pouquinho mais de rodagem, né? Vocês certamente também trocam muita experiência, até porque vocês jogam lado a lado ali no gramado. Ah, sim, o Dourado me ajuda no treino como no jogo também. Sempre me ajudando, sempre falando comigo o posicionamento e tudo mais. Tem uma experiência por já estar mais tempo no profissional, né? Então, se acertamos bem ali, tomara que dê certo no Grenal, né? Quem é o teu grande parceiro no grupo do Internacional? Quem é o cara que divide quarto na concentração contigo hoje em dia? Desde a base é o Ortiz, né? Quando o Ortiz vai, sempre eu e ele estamos nas concentração e nas viagens, é sempre eu e ele. E aí agora que ele começou a ir nos jogos, antes ele não ia, era eu e o Dourado. Eu e o Dourado dividia o quarto, mas agora com o Ortiz aí, estamos eu e ele desde a base, então ajuda, né? A conversa e a ficar preparando pro jogo, então é sempre eu e ele. Tá certo. Dá pra jogar um playzinho, uma coisa assim na concentração? Quase nunca, né? Ah, não, a gente tem que levar, né, pra passar mais tempo, pro tempo passar um pouco mais rápido, né, senão ficar o dia inteiro deitado num quarto, olhando TV não dá. Então aquele playzinho sempre rola. E quem apanha de quem ali no play ou é o aparelhinho? Não, dá aparelho. Às vezes sempre eu tenho um pouco a vantagem pra cima dele, mas às vezes ele me ganha. Tá certo. Charles, brigadão por tu ter vindo aqui pra gente conversar hoje. Obrigado, Pedro, mais uma vez. Claro que a gente vai ter um tempinho para vocês se despedirem, mas a gente agradece. Sabe que o tempo é curto, né? Nesse pouco tempo o Pedro saiu assim com o Charles por todos os cantos, né? Passa numa rádio, vai ali na rua, para tirar uma foto. Enfim, é um momento importante assim para a nossa comunidade também ver o crescimento de um menino que a gente viu crescer. E ainda é um menino, né? Com 20 anos ainda é um menino. Mas toda a felicidade do mundo a vocês, assim, a toda a família. Que o sucesso do Charles possa ser
por muitos e muitos anos, que a gente possa te ver jogando com a amarelinha, que a gente possa te ver jogando em um grande clube da Europa e que possa te ver jogando no mais alto nível enquanto tu estiver aqui no Rio Grande do Sul com a camisa do Internacional. E mais uma vez um agradecimento especial aí em nome de todas as pessoas que colaboram com conteúdos criativos aqui, que agora a gente está com um canal exclusivo no YouTube para colocar esses vídeos, para produzir esses vídeos. Muito obrigado pela tua disponibilidade, do Pedro, de toda a família aí, de dividir esses momentos contigo aqui com a gente. Eu que, desde na folga que eu fiquei sabendo que a gente ia ter esses 2 dias de folga, né? Eu falei pro meu pai que queria vir para Santiago, que aqui é o meu lugar, aqui eu gosto de estar aqui. Então, agradecer pelo convite de estar aqui, né? Mais uma vez, sempre nos apoiando, eu vejo pelas redes sociais, nos apoiando, no força sempre, né? Então, agradecer a todo mundo de Santiago que sempre me dá um apoio muito grande, uma força antes das partidas e depois, né? Então, só tenho a agradecer a todo mundo. Maravilha. Pedro, tuas considerações finais, como diria seu Gibirino Minutos? Hoje nós queremos agradecer essa família de Jaguari que convidou para nós ir almoçar lá, até era pro Charles, hein? Mas daí, como ele não tinha que ir, eu tive que ir junto, né? Então a gente agradece, os guris estavam no carnaval, desceram tudo para lá. O cara fez um churrasco muito bom lá. E a gente agradece essa família aí que ele tem 2 filhas coloradas e ele é colorado. Então a gente passei uma tarde muito boa lá com eles em Jaguari lá. Maravilha. Obrigado, Pedro. Obrigado, Charles. Pode dar o time do Inter vai sair com Danilo Fernandes, William, Paulão Ortiz, Carlinhos, Charles Dourado, o De Alessandro, o Wendel, o centroavante, o Benner e o Carlinhos. Confirma. Carlinhos. Carlos. O Carlos, o que chegou agora do Atlético. É esse o time, Charles? Meu time é esse. Ele tá dizendo, né? Vamos ver, né? Mas a gente já se despediu e volta, mas é verdade. Isso é uma coisa importante. Apesar de toda essa dificuldade que o Antônio Carlos teve, os resultados não vindo no gauchão, o Inter entrou em campo sábado na zona de rebaixamento, né? Uma coisa complicada. Ele conseguiu, hoje o torcedor do Inter já tem uma escalação na cabeça. Tá voltando o William, é importante, outros jogadores passaram por aquela função, mas o torcedor do Inter já tem, assim como o Pedro, não, talvez, né, Pedro? Talvez um ou outro aí fosse escalar o Nico Lopes, mas o Brenner vem fazendo 2 gols por jogo, então o Carlos também tá jogando bem, é bom que tem essas opções todas, mas é bom, né? E o melhor de tudo é que tu tá no time da cabeça do torcedor, né? Ainda bem, né, que o torcedor tá me botando no time, né, então... É bom que o torcedor tenha uma visão, né, do time, que já tenha um time na cabeça, né? Isso ajuda, porque vai encontrando as formas de jogar e o torcedor vai dando confiança para todos, né? Então, devagarinho as coisas vão se ajeitando aí para se Deus quiser dar tudo certo. Obrigado. Esse foi o Charles, Charles Matos Rigon? Rigon Matos. Ah, tá. Então vou botar na ordem, né? E no primeiro jogo do Charles, o pessoal falou Charles Rigon várias vezes na imprensa da capital. Então, o Charles Rigon Matos, o Pedro Matos, a Manu também, a Manuela. Como é que é o nome todinho? Isso é o nome. Manuela Rigon. Ah, agora ela ficou tímida, né? Todo o programa ela teve por ali, apareceu aqui na imagem, jogando o seu joguinho, assistindo o seu vídeo, brincando com o nosso bonequinho, o nosso mascote aqui da Tri Multimídia. Muito obrigado, Charles, sucesso para ti, obrigado, Pedro. Obrigado ao Manu também, que está por aqui. Ele é o Charles. Né? Ele é o Charles. Charles Matos. Fica encabulado. Ficou encabulado agora. Gente, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui no nosso canal. Se você ainda não está inscrito, aproveita e se inscreve para assistir esses e outros vídeos que a gente vai postar ao longo da semana, não só falando de esporte, eu quando estiver aqui vou falar de esporte, mas a gente tem outros conteúdos também para levar para vocês. Esse é o 90+1, edição especial, 90+1, que vai ser transmitido sempre ao vivo, às segundas-feiras, 8h30 da noite, agora mudando o horário aí por conta da ida do horário de verão, 8h30 da noite ao vivo, 90+1, diariamente, Santiago Esportes, os nossos vídeos que a gente comenta sobre esporte, inclusive já falamos sobre Charles, sobre mercado da bola, sobre futebol amador, então fica no nosso canal TV Conteúdos Criativos, a nossa novidade para esse ano de 2017. Muito obrigado a todos e até a próxima.